Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Mais uma entrevista do século. Sou Vitor Taveira. Estou aqui hoje na companhia de Paulo Silva, recém-eleito presidente da Comissão Espírito Santense de Folclore. Vamos falar hoje de cultura popular, vamos falar de várias coisas. Lembrando que você que está chegando agora, o Século Diário está no YouTube, também nos canais como Spotify, Google Podcast. É só você entrar lá, curtir, acompanhar, compartilhar. Essa, né, e outras entrevistas estão disponíveis. Apoia aí a nossa imprensa alternativa do Espírito Santo. Então, Muito bom. bem-vindo também, Paulo. Queria que você comentasse para a gente um pouco o que é essa Comissão Espírito Santense de Folclore, qual a função dela, Sim. né, em relação à nossa cultura popular aqui do Espírito Santo. Vamos lá, gente. Primeiro, Vitor, obrigado pelo convite aí. A gente está num momento super importante, né? A gente está aqui há poucos dias desse período do carnaval, né? De efervescência aí das culturas populares na rua. E queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, está muito importante. E é isso, assim, né? Acabei de assumir a diretoria executiva da comissão. A comissão é uma entidade que tem 75 anos de existência, né? Foi fundada lá na década de 40, justamente num esforço internacional, né? Para garantir que as culturas populares tivessem voz, tivessem um mapeamento, fossem visíveis, né? Justamente para produzir políticas públicas voltadas para o que a gente chama, né? Às vezes, na minha opinião, até errado, de minorias, né? Então, a comissão nasce lá atrás, nesse movimento, fundada por Guilherme Santos Neves, Renato Pacheco, Hermógenes Lima da Fonseca, que foram baluartes, né? Pessoas muito importantes para a construção desse campo de estudo que é a cultura popular no Espírito Santo. E a comissão nasce com esse objetivo, com essa missão de mapear e dar voz. E de lá para cá a gente tem feito esse trabalho, né, de mapeamento, de pesquisa, de articulação junto com as culturas populares. São mais de 70 anos, né, de atividade. Então, de lá para cá, tem muita coisa que foi realizada, né? Algumas das coisas a gente tem, por exemplo, um dos primeiros periódicos e publicações sobre cultura popular do Espírito Santo, até do país, com publicação mensal, foi a revista Folclore, né? Lá na década de 40 até a década de 80, né? Que foi um periódico muito importante. Lá a gente tem pesquisa sobre Ticubi, sobre Alardo, sobre reis de bois, sobre capoeira, né? Sobre bastante coisa. E também, lá no comecinho, uma das principais coisas que a comissão fez foi justamente dar visibilidade para os grupos da cultura popular. Hermógenes, por exemplo, ele fez um trabalho muito sério de dar visibilidade para o Ticumbi. O Ticumbi hoje é uma dessas referências culturais no Espírito Santo, justamente porque ele, através da comissão, lá na década de 60 e 70, já se preocupava em levar o Ticumbi para São Paulo, nos congressos nacionais de folclore, levar para o Sergipe, né, viajar com esse povo e mostrar para o pessoal de fora do Espírito Santo a nossa cultura popular forte, né, e pulsante que a gente tem aqui, né? E nos últimos anos, assim, são várias gerações, né, que passaram pela comissão. A última geração antes de mim, por exemplo, fez um trabalho muito sério de encontros de mestres, né, para articular diferentes regiões do estado, né? Acho que a comissão tem um pouco dessa função também, né, de compartilhar com os grupos, né, com os folguedos da cultura popular, essa experiência, né? Reunir esses mestres para falar assim, ó, que a gente vive lá no sul talvez pareça com o que o pessoal está vivendo no norte, né? E dali você tirar demandas, né? Articular pautas em comum para cobrar o poder público, né? A instituição de novas políticas públicas, né? Para isso, os festivais da identidade também aqui no centro de Vitória, né? Foram realizados ali de 2000 até 2014 que era um cortejo com mais de 200 grupos de todo o Espírito Santo, com indígenas, o pessoal dos quilombos, os pomeranos, italianos, né? O pessoal das Folias de Reis, Congo. Vinha todo mundo aqui para Vitória para comungar, né? Para estar em comunhão aqui na capital do estado. Então a gente tem a nossa missão é basicamente essa, assim, né? Pesquisar, mapear, dar visibilidade e ajudar na articulação, né, dos grupos, né? Agora, essa própria palavra folclore, ela tem uma certa polêmica, principalmente na área da antropologia, do debate da cultura,
Como é que você vê isso? Se usa folclore, se usa cultura popular, se usa Sim. outras palavras para se referir? Eu acho que é um debate super válido, principalmente na questão que a gente está vivendo hoje, dos debates sobre a questão da colonização, né? Dos termos colonizadores, né? A Carta Brasileira do Folclore, de 95, ela já preconiza a gente usar a palavra folclore / culturas populares, entendendo que sim, existe um debate aí de décadas a fio, né? E que a gente precisa se posicionar perante a isso, né? Muitas críticas que tem à utilização do termo é essa questão, acho que é um termo que vem meio que de fora, né? Estrangeiro, né? Folklore, né? Que vem do inglês, né? Porque só para entender, é um termo cunhado pelos acadêmicos ingleses, né? Justamente porque era um campo de pesquisa nas universidades europeias, né? Nasce com isso, uma proposta de criar uma disciplina para você estudar uma cultura que vem do povo, né? Justamente, eu acho que é importante isso também, né? Como nasce, para você delimitar ali o que é a cultura produzida pela elite, né? O que é a cultura... Folk é povo, lore é tradição, né? Exatamente. Então, assim, poxa, será que a cultura elitista tem um objetivo diferente da cultura do povo? As representações são diferentes? Então, poxa, a gente precisa agora incluir o estudo das culturas populares do povo, da sabedoria popular, no estudo acadêmico também. Então, acho que é importante demarcar isso primeiro, né? Pensar nessa coisa epistemológica aí do campo intelectual, né? Você demarcar historicamente um limite do que é essa cultura do povo e dar visibilidade para isso, né? No Brasil, isso está muito atrelado, teve um grande debate nas universidades que está atrelado à própria construção da disciplina da antropologia no Brasil, né? Como vem uma missão francesa para cá, uma disciplina, muitos parceiros meus de quilombo, por exemplo, intelectuais quilombolas, questionam isso, né? Pô, a antropologia também é uma ciência branca, uma ciência que vem de uma forma colonizatória, né? Então, quando esse pessoal vem para o Brasil, é interesse que você, da parte deles, no caso, meio que proteja esse conhecimento, que para falar que, ó, quem vem para cá fazer a disciplina de antropologia tem uma certa metodologia, uma certa forma de enxergar como que deve ser feita a construção do conhecimento, e as pessoas que estavam aqui no Brasil antes, não sei se faziam antropologia, não sei se faziam basicamente ciência. Será que é ciência esse estudo que eles falam? Eu acho que não é ciência, né? Falou esse pessoal que veio para cá fundar a USP, por exemplo. Mas hoje, tem até um debate muito interessante que eu queria falar, que eu aprendi com o professor Messias Basques lá da UFES, né? Que é um professor que deu pra gente uma disciplina chamada Antropologias Negras, né? Na época a gente deu o nome da disciplina de Branco Sai, Preto Fica. Foi o nome da, né? O branco sai da antropologia e o preto fica. E aí o professor Messias Basques me chamou a atenção para isso, assim. Como que pessoas negras que escreviam numa perspectiva chamada folclorista estavam sendo deixadas de fora do que se chama de antropologia, né? Então ele cita, por exemplo, Silvio Romero, o próprio Edson Carneiro, que foi secretário-geral da Comissão Nacional de Folclore. São pessoas que eu, por exemplo, nas antropologias que eu estudei no curso de Ciências Sociais, eu não fui apresentado nas matérias padrão, antropologia 1, 2, 3 e 4, não passou. Então, assim, tem um debate aí também na questão do folclore, que é como você vai incluir as pessoas que já trabalhavam na perspectiva da pesquisa e do estudo do folclore dentro do que é ciência, né? Então, esse debate, ali na década de 80, 90, foi um debate muito sério, né? Como se diz, pegou fogo, né, o debate, justamente por essa crítica a você ter um termo estrangeiro, né? E que você precisa ter uma abrasileirização do termo, né? Um termo estrangeiro que está vinculado a uma certa visão de mundo, né? Que está ligado a essa questão de pessoas externas, no caso europeus, americanos, que vêm fazer uma antropologia desse produto, entre aspas, exótico para eles, como um objeto, que é diferente de uma pessoa, e quando a gente foi falando hoje das antropologias, né? Um indígena falar sobre populações indígenas, né? Se sendo da etnia dele ou não, é um outro olhar, né? Então... Sim. É, na verdade, um pouquinho diferente. Esse pessoal que escreve... O termo folclore chega no Brasil antes da disciplina de antropologia. Então, quem escrevia sobre cultura popular já era comum, porque
faz parte do contexto daquela época, né? A gente é um país subdesenvolvido há muitos séculos, né? Então, vem de fora as tradições acadêmicas, né? Sim. E o pessoal começa a usar esse termo, né? De folclore, folclore. Quando vem o pessoal para fundar a disciplina de antropologia, já começa a ter ali uma diferenciação. Então, são duas tradições que vêm de fora, só que o folclore já vinha no processo de pesquisa anterior. E já tinha coisa escrita, publicada dentro dessa perspectiva. E o que a gente fala hoje é que não vale a pena a gente deixar de fora esses escritos, justamente por conta de uma outra tradição que é importante, chega um pouquinho depois, mas que insere esse debate, que eu acho que a gente é frutífero do ponto de vista que a gente precisa abrasileirar o nosso lexo, com certeza. Mas jamais a gente pode deixar de fora a contribuição de pessoas que já estavam pensando isso antes do pessoal chegar depois, né? Sim, e aí assim, voltando aqui um pouco para o assunto do Espírito Santo, quantas são as manifestações? Vocês têm isso quantificado? Ou mais importante, assim, quais são elas, né? Sim. O que você destacaria, assim, pensar? São vários grupos e grupos de várias manifestações diferentes, né? Sim. O Congo, que a gente conhece, por exemplo, tem inúmeros grupos de Congo. Né? Números não, né? Tem um número, mas assim, mais de 60. Né? Sim, é até legal você perguntar isso. Porque a gente costuma pensar as culturas populares, os grupos de cultura popular, o que a gente chama tradicionalmente de folguedos, né? Que são expressões da cultura popular. A gente pensa que isso só é o folclore, mas ontem, por exemplo, eu estava lendo um texto do professor Roberto Benjamin, né? Que é um pesquisador super importante para os direitos das culturas tradicionais lá do Nordeste. E ele fala justamente disso aí. O folclore não é só o grupo que toca a música, o grupo que faz a devoção ao São Benedito, que puxa o mastro, que está vinculado a cerimônias religiosas, né? De sincretismo, por exemplo. A cultura popular é muito maior, né? Então você tem a culinária, você tem a arquitetura, você tem as formas de organização, as vestimentas. Então, assim, hoje a gente não tem um mapeamento dessa perspectiva completa da cultura popular, né? De tudo que se produz, né? Diferentes grupos, assim, né? Porque, por exemplo, as fiadeiras que trabalham com tecido são da cultura popular também, né? Mas a gente costuma lembrar desses grupos como o Congo, o Reis de Bois, a Folia, né? Nos últimos mapeamentos que a gente fez, isso tem um tempo que a gente não é levantado de novo, tá? Sistematicamente, até por falta de recurso, né? A gente tinha um número aproximado de 600 dessas manifestações, isso na década de 80, 90. De lá para cá, a gente tem feito mapeamentos pontuais. Agora, por exemplo, ano passado, após a pandemia, a gente tem uma colaboradora nossa, Joelma, lá de Muqui, do Sul, que ajuda a fazer até o Festival Nacional de Folia de Reis de Muqui. Ela fez um levantamento e compartilhou com a gente. Então, a gente tinha ali mapeado, nos nossos primeiros levantamentos, cerca de 62, 68 folias. Nesse último levantamento que ela fez pós-pandemia, eram 38. Então, assim, a gente percebe que em algumas manifestações caiu o número, né? Tem vários fenômenos sociais ali que podem explicar isso. Mas, falando das expressões do Espírito Santo, as mais comuns, né, que a gente conhece, o que tem? A gente tem o Congo, a gente tem o jongo, a folia de reis, os reis de bois, né? A gente tem bate-flecha, a gente tem que lembrar também das religiões de matriz africana, que estão aqui, que fazem parte A própria capoeira, que é nacional, né, digamos. Exatamente, né? A gente tem candomblé, umbanda, né? Tem mesas de diferentes linhas aqui no Espírito Santo, então... Tem alguns de matriz europeia também, né? Alguns festejos de alemães, pomeranos também, realmente, sim. Poloneses. E sim, alemães, né? A Poena e Rogério, inclusive, tem um trabalho importante lá, né? Aquele livro do Pomerland, que é um trabalho fantástico ali, né? Então é isso, né? A gente está aí de norte a sul, né? A comissão não é uma entidade que representa esses grupos, né? A gente se articula junto a eles, né? A gente está sempre no papel de assessoria, né? E assim, como é que vocês estão analisando aí, pensando essa próxima gestão? Quais são os principais desafios, as propostas que está colocado nessa? Sim, vamos lá. A gente está vindo agora, né? A gente teve... são pelo menos 3 ou 4 gerações que já passaram nesses últimos 75 anos, né? A gente teve uma geração muito de
colheu muitos bons frutos, né? Que era essa época dos festivais da identidade, dos encontros de mestre. A gente convencionou chamar que a gente tem uma geração de transição, que nesses últimos 10 anos, né, a gente teve 3 presidentes que fizeram um trabalho fantástico também de manter a entidade em pé, né? A gente teve, por conta da própria defesa das culturas populares de forma enérgica, a gente teve questões políticas ali envolvidas também nessas outras gestões. Só que a gente agora está focado em reestruturar a entidade para esse novo mundo das políticas públicas para a cultura, né? Nas formas de captação de recursos, nas formas de organização, de articulação, porque hoje a gente está voltado para esse mundo tecnológico, né? Hoje tudo é a partir das tecnologias da informação, né? Então a gente tem feito um trabalho, primeiro, de reestruturar a entidade. A gente tem um acervo gigantesco de materiais produzidos desde a década de 40 lá, né? Que está no nosso acervo. A gente está com um projeto agora de digitalização desse acervo, né? Para a gente oferecer para o público, né? Ter um repositório ali com o material produzido pela comissão de lá para cá. Tem muita coisa, música, texto, filme, fotografia, né? Revistas que a gente vai disponibilizar para o público. A gente tem feito um trabalho também junto com os grupos, né? Trabalhos pontuais de capacitação de novas lideranças jovens para capacitar os grupos a escrever projetos. Sim. Que hoje a política pública para a cultura é isso, né? Você não tem uma política pública que reconheça aquele grupo e que atue de forma efetiva, sem precisar do grupo se inscrever. O grupo precisa falar, estou aqui, a minha proposta é essa, o que eu faço é isso. Então a gente tem feito esse trabalho com essa nova geração dos grupos de capacitar para escrever projetos. Outro trabalho que a gente tem feito também, principalmente com os mestres do Congo, né, que a gente tem ouvido bastante uma problematização mesmo, uma reclamação, é sobre a defesa dos direitos dos grupos tradicionais, né? Como que nesse novo mundo da globalização os grupos podem garantir os seus direitos sobre as suas obras, né? Sobre a sua música, sobre a sua fotografia, sobre a sua fala, né? Como que os grupos tradicionais que estão aí primeiro, que chegaram antes, que estão... Pô, você tem lá Mestre Tagibe, por exemplo, Mestre Valdeci, que estão ali na região de Roda d'Água, por exemplo, que estão ali há séculos, né? Com aqueles folguedos, com aquela forma tradicional de viver, né? A forma tradicional de plantar, a forma tradicional de construir os instrumentos, né? De construir as suas casas. Como que você garante para esses grupos que eles sejam os primeiros a serem beneficiados? Porque a reclamação deles é o seguinte: esse modelo de edital que nós mesmos, enquanto agentes culturais, ajudamos a criar, ele produz certos tipos de distorções, né? Uma dessas distorções graves é o surgimento de novos grupos voltados para a questão comercial, que é importante isso também, né? A questão, por exemplo, o samba viveu um pouquinho desse processo, né? Que era uma música de terreiro, que a partir da indústria radiofônica vai chegar nos circuitos boêmios do Rio de Janeiro até virar escolas de samba. E aí aquela mãe de santo preta lá do terreiro nem sempre participou dos grandes ganhos financeiros que as escolas de samba têm, né? E isso, com o aprofundamento da globalização, tem chegado a todos os lugares, né? Como que novos grupos surgem, é importante, porque olha o que virou o samba mundialmente falando. Levou o Brasil pro planeta inteiro, pro mundo inteiro, né? Até porque a cultura ela é dinâmica, ela nunca é estática, né? Sim. Os grupos se transformam e tal. Sim. Só que também existem por que se transformam. Isso é importante. Inclusive, você citar. Assim, só pra, por exemplo, quando a gente fala de grupos, que a gente tem uma questão geracional aí, por exemplo, de grupos que vão envelhecendo e às vezes os jovens não querem assumir, ou grupos que, mesmo assim, né, tipo, tem muita dificuldade, porque as condições estruturais dessa comunidade detentora do saber, ela se modifica. Por exemplo, uma comunidade que plantava, que tinha uma agricultura, que vivia disso, ela tem a instalação de uma indústria ali, ou de gado e tal, e ela vai sendo arrinconada, e ele perde condições de sobrevivência, e sem a condição material de sobrevivência prejudicada, a pessoa vai ter que ir lá para a cidade, e aí você começa a
virar sustentável mesmo Sim. a manutenção. Por isso que a política pública, talvez a gente não entenda, né, Sim. a função, mas assim, é garantir que persista, né, essa tradição que vem de Sim. séculos atrás. Né? Sim, eu acho legal você citar esse trecho do que a cultura não é estática, que é até uma fala do Hermógenes, né? Que acho que ele gravou isso. Eu citei sem querer. Né? Mas o pessoal normalmente usa essa citação do Hermógenes para validar coisas que a gente não concorda tanto, porque é um pouquinho ao contrário. Distorcer, assim. Na verdade. Porque a cultura ela não é estática, jamais. Se você dizer que a cultura é estática, você está cometendo um erro profundo. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que reconhecer a ancestralidade e a tradição do negócio. O arraigo, né? Porque senão eu simplesmente vou pegar o que representa uma cultura de resistência cultural que estaria há séculos e eu, assim... Com todo respeito, né? Uhum. Eu não vou vestir uma pessoa que não é da comunidade daquele item e falar assim, ó, agora toda a produção cultural dessa comunidade é sua, que veio de lá 5.000 quilômetros daqui distante. A gente não pode ter esse tipo de distorção. É claro que é importante você ter novos grupos. Eu gosto muito desse exemplo do samba por causa disso. Cara, quando a comunidade se apropria daquilo como sua e leva isso para fora da comunidade, isso também é um fator importante para você demarcar a identidade, né? Pode falar, é legal falando do samba porque, tipo assim, é curioso também como o samba, de alguma maneira, aqui em Vitória, no Rio de Janeiro, existe um berço ali, existe essa característica marcante de cultura popular. Tipo, o Zeca Pagodinho foi apadrinhado pela Beth Carvalho, o Dudu Nobre. Tipo assim, existe uma relação de proximidade, de conquista de um espaço, de conquista de um respeito. Isso é uma característica da cultura popular. Você é mestre por reconhecimento, não por um título, por reconhecimento da sua comunidade, do seu entorno. E o pagode, na verdade, é uma ruptura disso. É o que você falou. É a apropriação, né? Comercial. Rítmica para um fim comercial. Sem esse vínculo. E o samba é basilar para esse exemplo, por quê? Porque a célula rítmica do samba vem do Jongo Caxambu, né? E aí você observa quanto tempo depois que muitas pessoas ganharam milhões de reais e de dólares com o samba, que o Jongo da Serrinha, que é a comunidade hoje lá no Rio de Janeiro, que é tida como, o berço do samba, né? É o lugar que você vai para ouvir a célula rítmica de verdade, aquela coisa assim, que não é com arranjo moderno, sabe? Aquela coisa tradicional mesmo. Quanto tempo depois que o Jongo da Serrinha virou o que é hoje, assim, para fora de visibilidade? E a gente fica pensando nisso, assim, não eu, Paolo, como pesquisador, como produtor cultural, não. Isso eu ouço dos mestres, cara, né? Você vai conversar com o Tagibe, por exemplo, queria ter trago ele aqui, Tagibe, Bochecha, que é da banda Mestre Alcides, por exemplo, eles citam isso. Poxa, como que a gente que está aqui há tantos anos não consegue ter acesso ao recurso e quem chegou ontem... Sabe escrever um projeto, porque é uma técnica, né? Escrever um projeto é uma técnica. E os mestres, muitas vezes, têm menos acesso à questão né? O saber é muito oral, popular, e não um saber de escrita, né? Letrado. Sim, exatamente. A gente tem um exemplo desse, por hoje, exemplo... mas só para completar, tem alguns avanços, né? Que é a possibilidade de se inscrever por voz, mensagem de voz, mas isso sim, também... Em alguns, né? Em alguns editais, no edital de mestre, mas assim, essa questão que você estava falando da política pública, eu acho que entra justamente nisso. Exatamente. A política hoje é sobre editais. O Fabrício Noronha teve aqui, na entrevista do século, ele falou da intenção, que eles não conseguiram trabalhar ainda, e que eles queriam, nesse ano, começar a aprofundar essa questão, né? Que eu acho que é a crítica que a comissão traz também, né? Porque é botar um grupo concorrendo com o outro, disputando, inclusive. Pois é, cara. Ano passado, por exemplo, a gente teve um problema desse. O mestre... Teve uma pessoa que saiu meio que do grupo de um mestre, que se candidatou ao edital de mestre e ganhou. E um mestre tradicional ficou de fora, né? Que foi mestre Valdeci. Tinha ficado de fora como suplente. Então, assim, tem essas distorções voltadas para a questão da política cultural de editais, né? Que não é nada... pessoalizado, né? Por exemplo, a Secretaria de Cultura do Estado nos últimos anos tem feito um trabalho excepcional, né? O Fabrício é um cara excelente, que tem feito um trabalho muito bacana. Mas estruturalmente não é culpa dele também, né? É uma coisa que já vem uma herança burocrática estrutural da forma que é feita a política que cria essa distorção no caso dos editais. Mas outra coisa que a gente tem acompanhado também, nessa última questão que eu tenho falado dos nossos objetivos com os grupos, é como que... produtores culturais se apropriam da produção musical,
se apropria da imagem, se apropria da voz, do audiovisual. Então a gente está discutindo muito isso com eles também, né? Como que as culturas populares podem, de certa forma, garantir que... Poxa, quanto que ganha um influencer hoje no Instagram, né? Como que a gente garante que o cara que for lá usar do vídeo de um mestre, esse vídeo vai gerar rentabilidade financeira para aquele grupo também, né? Uma coisa lá eu venho de São Mateus, no norte do estado, e lá a gente tem muito essa reclamação assim, poxa, como que vem pesquisador daqui das universidades de São Paulo, como que vem cineasta, como que vem gente fotógrafo tirar foto daqui da nossa região que é muito bonita, dos nossos grupos que são excepcionais, mas às vezes não devolve um texto escrito, um livro. Não tem nem acesso ao produto, né? Que ele mesmo aparece. Então, assim, com essa virada da globalização, a gente tem Virou um debatido... objeto, né? Não é, mas... Que é o que a gente viu recentemente, né? Agora no Carnaval. Episódios, né? Como foi o caso do Ticumbi, de São Benedito, né? De Conceição da Barra, que veio até o Sambão do Povo e não desfilou, né? Voltou em protesto por não ter sido recebido para a escola, não ter sido... Então, é uma coisa que tem que ter um olhar atento também. As próprias paneleiras foram homenageadas, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, mas houve até pouco tempo antes sem saber como iriam participar do desfile, né? Então, são questões que... E aí a gente está falando de grupo do Carnaval, que é cultura popular, mas que não está dando, muitas vezes, a devida atenção para os mestres, os detentores dos saberes e dos ofícios. Assim. É isso aí. A cultura não é estática, né? Ela vai evoluindo e novos ritmos vão surgindo, novas formas de organização. O samba, da forma que é feito no sambão, é uma nova forma de organização, né? Mas é isso que a gente fala. Como que essas novas formas de organização, esses novos grupos, né, vão, de certa forma, garantir o respeito aos grupos tradicionais, né? Exato. Isso que acontece com o Ticumbi... Respeito e a reverência, de alguma maneira, né? Porque... Exatamente. E esse lance do Ticumbi, a gente estava até comentando antes desse episódio, que foi assertivo a postura da escola de samba de ir lá em Conceição da Barra, conhecer a história, beber da fonte original, conversar com o grupo, pedir autorização, convidar para fazer parte, dar um destaque para o grupo lá tradicional da região. Isso aí foi fantástico. Mas falta um carinho, falta finalizar, falta assim receber bem, né? O grupo veio para cá pelos relatos que chegam, eu não estava lá para dizer se foi assim de fato, mas os relatos que chegam são de pessoas que eu acredito, é que não tinha água, que não tinha alimentação. Você está falando de grupo, não está falando de uma pessoa daqui que foi lá no Sambão, pessoas que nunca estiveram, provavelmente, nesse espaço, não entendem. É uma estrutura grande, é difícil. Sim. Eu sou de Vitória, já fui, a gente está acostumado, é uma coisa. Agora você chegar, né, naquele local com muita gente, com organização de escola de samba, é bem complicado. Porque é fácil, né? É uma coisa até que eu tenho falado com meus amigos do audiovisual também, né? Poxa, é fácil você dar prêmio, né? Você ir lá numa comunidade pegar quilombola... uma boa história. Poxa, prêmio internacional, cara. Você tem uma comunidade ali de resistência há séculos e que tem uma forma própria de enxergar o mundo, né? E com uma beleza cênica estupenda. Dá prêmio de cinema você ir lá na comunidade e fazer filmes sobre os quilombola, por exemplo. Né? Fazer filmes sobre indígena. Mas como que a gente vai deixar... enquanto produtores audiovisuais, por exemplo, que é a minha área também, como que eu vou deixar ali um legado para aquela comunidade? Poxa, eu estou trazendo para vocês uma tecnologia, estou usando essa tecnologia com vocês, mas não vou passar esse conhecimento para vocês usarem também, né? Para vocês fazerem um trabalho. Hoje, que é outra narrativa, quando a própria comunidade conta a sua história, né? Não, como você falou, não elimina a narrativa também de quem vem fazer, mas traz outros elementos, né? Sim. Então é importante ter os olhares diversos. Né? Sim, uma coisa que a gente tem feito, por exemplo, os trabalhos de audiovisual que eu tenho feito, por exemplo, a gente tem sempre dedicado uma etapa formativa, né? Então, a gente chega na comunidade, sempre tem uma oficina de audiovisual, uma oficina de fotografia, uma oficina de produção cultural e você coloca uma pessoa da comunidade em cada setor. Uma pessoa na direção, uma pessoa na produção, uma pessoa na fotografia. Isso é importante para fazer junto, para reconhecer o espaço daquele pessoal. E eu fico pensando, se tivesse alguém do Ticumbi, por exemplo, convidado para estar aqui 2 dias antes para conhecer a estrutura, para ver por onde que vai entrar, por onde que vai sair, quem é a pessoa que cuida da entrada na avenida, quem é a pessoa que cuida da alimentação,
Não era mais fácil você ter trago alguém para estar ali Existem junto? questões também estruturais, né? Da falta de recursos, da dificuldade, da correria que sempre Sim. mas assim, isso não justifica, deixar de lado, né? E era o enredo da comunidade, é o Benedito Melégua, né? Que é um herói quilombola lá do Sapé do Norte, para quem não conhece, e que o Ticumbi é um dos guardiões dessa tradição, né? Sim. Do Benedito Melégua. Conta-se a história de que a imagem de São Benedito, chamado São Beneditinho das Piabas, andava com o Benedito Melégua no embornal dele. E que essa imagem hoje está lá na comunidade de Barreiras e o Ticumbi vai lá, é um dos ápices da cerimônia deles. E tem a história do... O Benedito era um rebelde, né? Digamos. Exatamente. Então ele fugia, ele vivia no oco de uma árvore, né? Isso aí. E aí a polícia, ao descobrir isso, botou fogo com ele lá esperou ele entrar para dormir, jogou fogo. Sim. E essa imagem sobreviveu, foi jogada no rio, foi encontrada no rio pela população. E levada. E hoje ela faz parte desse cortejo. Essa história do Benedito Melégua é fantástica, assim, né? Porque ele era o cara... A gente fala muito que ele tem ligação com um orixá chamado Iroco, né? Porque é justamente o cara da mata e que vive dentro da árvore. E o Benedito Melégua, ele justamente fazia, lá em São Mateus, Conceição da Barra, ali na região do Sapé do Norte, você tinha uma rede grande de abolicionistas negros, né? Quilombolas que lutavam contra o processo de escravização. E que estouravam senzala e que fundavam novos quilombos. Então, o Benedito Melégua era esse cara que fazia ligação. Ele não morava num lugar fixo. Ele sempre estava andando pela mata. Então, ele ia pro Quilombo de Santana, apelido, né? vinha pro Porto. Por isso o apelido Melégua, porque andava légua, meu filho. E ele era esse cara que fazia ligação. Ele estava lá com o Nego Rogério, estava no Porto, estava em Santana. Ele sempre estava rodando ali, né? E viveu muitos anos assim. Tem até um episódio conhecido que eu morei na Praça São Benedito de São Mateus durante muitos anos ali. E tinha uma lenda, uma história de que ele foi pego pela guarda imperial, foi morto. Só que para chegar no cemitério dos negros, onde ele era enterrado, era meio longe do lugar onde ele foi morto. Então eles pararam na frente da igreja de São Benedito, ali descansaram à noite e os guardas acordaram que tinha sumido. E reza a história que ele apareceu em cima da igreja de São Benedito, lá em São Mateus, e tinha esses poderes místicos, né, a lenda. E tinha essa coisa assim, será que o Benedito Melégua era uma pessoa só ou era um movimento? Será que o cara que morria era uma posição? Que o zumbi também tem esse debate, né, de que era uma posição dentro do quilombo, né? Não era uma pessoa em si. E tinha até aquele ditado, né, que vem dele, né? Será o Benedito? Né? Estouraram mais uma senzala. Será o Benedito? E virou essa figura icônica que a escola, com todo o amor possível, foi lá conhecer, foi homenagear. Mas a gente pede que tenha um pouquinho mais dessa atenção, desse carinho com quem é de fato o guardião dessa cultura secular, né? Perfeito. E você estava falando aqui pra gente, né, que acho que é uma novidade interessante, é que vai ter um espaço, né? A comissão tem um espaço no Triplex Vermelho, que é um centro cultural no centro de Vitória, que está tendo muita importância, que é a Sala Hermógenes Lima da Fonseca, não é isso? Sim, isso aí. E explica como é que é. É a sede, o que tem lá? É um prédio de 3 andares, né? Sim. Tem um salão onde a gente já conhece, acho que nossos ouvintes, espectadores, né, que são aqui da Grande Vitória especialmente, até do interior já conhecem o espaço, mas tem uma série de salas, né, nos andares superiores que estão aí emergindo, né? Em breve estão começando, se estruturando, mas tem esse espaço, né? Sim, sim. Ali eu queria até agradecer diante já o Perli, né? Perli Cibriano, foi o cara que tem um grande carinho pela gente aí na luta histórica já, e fez o convite pra gente ocupar ali, né? O Triplex é um centro cultural ali, funcionava o antigo Hotel do Imperador, se eu não me engano, o nome, né? Eu tava Hotel Imperial. Imperial, isso. Hotel Imperial. Que era um ponto, o Perli tava até me falando que ele descobriu que o Noel Rosa ficou ali um tempo ali, ele morou aqui em Vitória um tempo e ficava ali, é um prédio icônico aqui do centro de Vitória, fica ali logo na esquina da Rua 7 com a Praça Costa Pereira. Como você falou, tem 3 andares e a ideia é que ali seja um centro cultural que aglutine diferentes movimentos sociais, né? O centro cultural tem essa vocação já de nascença dos movimentos sociais, do movimento de luta, né? E a gente fica muito feliz.
e agradecido por ter reconhecido na comissão esse papel histórico também dos movimentos sociais, né? Dessa luta pelo reconhecimento das culturas populares. Então, a nossa proposta ali, a gente vai estar no segundo andar, junto com... Tem a nossa sala, que se chama Hermógenes Lima da Fonseca. Tem uma sala do lado que é dos povos indígenas, que vai ter sementes crioulas ali também. Eles estão com uma ideia de fazer feiras de troca e tal. Tem também a biblioteca ali, uma biblioteca bem bacana. E um espaço chamado Rogério Medeiros, né? Que vai um acervo bacana ali. Isso. E o estúdio ali. Então, a gente vai estar ali no segundo andar. E a ideia é que ali a gente comece a despachar dali, né? Pelo menos 4 vezes na semana, aberto ao público, né? Para os mestres dos grupos da cultura popular, que a gente tem muita demanda, né? De atendimento, né? De articulação. Então ali vai ser a nossa base, né? Vai ser, de certa forma, a nossa sede. A gente vai ter uma equipe ali pronta para atender, né? E para realizar os nossos trabalhos que tiver que fazer. Pesquisa vai ser ali a nossa base, edição de vídeo. Até na eleição agora teve a apresentação da Banda de Congo, né? De Mestre Tragib. Ah, sim. Também é um espaço para eventos também, né? Sim, exatamente. A gente vai fazer isso sempre. O Perli tá com uma ideia da gente fazer ali, tem um Clube do Vinil, um sarau. Então a gente já começou trazendo 2 bandas de Congo, né? Mestre Tragib e Panela de Barro. Panela de Barro, que é de Goiabeira. Mestre Valdemiro, Jamil. Mestre Tragib é Roda d'Água, Cariacica. Isso. Pra gente fazer ali um furduncinho, né? Fazer um Furdunço, som, né? Que é uma palavra muito usada pelo Hermógenes, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco também do Hermógenes. A gente estava conversando aqui também nos bastidores, né? Dessa santíssima trindade aí do folclore, que é Guilherme Santos Neves, Renato Pacheco e Hermógenes Lima da Fonseca, que são fundadores desse momento que você falou, né? Sim. Anterior, de fundação da comissão, enfim. Sim. Desses personagens também, né? E o Hermógenes é homenageado. E por que vocês homenageiam ele? Com o maior orgulho, né? É uma figura basilar aí algumas pessoas chamam dos arquitetos da cultura popular brasileira, né? Hermógenes foi um desses caras, né? Nosso presidente, nosso secretário-geral. A sala faz uma homenagem para Hermógenes, né? Mestre Armojo. Da mesma forma que já tem algumas homenagens para ele, né? Lá em Conceição da Barra tem um casarão da cultura. Que vai ser restaurado, né? Estava muito tempo abandonado. Sim, vai ser restaurado com os recursos estaduais. Sim, tem um auditório da Assembleia Legislativa, que se chama Hermógenes Lima da Fonseca. Hermógenes, ele foi um pesquisador, né? Fundador da Comissão Espírito Santo de Folclore. Ele vem lá de Conceição da Barra. Ele é nascido no Angelim, no que hoje a gente conhece, né? Na época que ele nasceu, se chamava Córrego do Angelim, né? Hoje é o Quilombo do Angelim, né? Que tem uma das nossas grandes lideranças quilombolas no estado, que é o Chapoca. Que é lá dessa terrinha. Tem Angelim 1, 2, 3, né? Exatamente. Também. É uma das... Conceição da Barra até São Mateus. Selma de Aldina também é do Angelim. Apesar que hoje acho que ela mora no Morro da Arara, se eu não me engano. É no Morro da Arara que ela tá morando, né? A família dela. Mas ela também tem uma trajetória no Angelim. E é desse lugar fantástico. O Hermógenes vem para Vitória muito cedo, né? Nessa questão do êxodo rural, que todo mundo na família tem alguém que participou desse êxodo rural, né? Que sai lá do interior, sai lá do córrego e vem morar aqui na Grande Vitória. Tem muito a ver também com o processo da expansão da indústria de eucalipto, de álcool, né? Exatamente. Ele vem um pouquinho antes dessa história, mas já vem nessa perspectiva de uma dificuldade financeira ali para se manter mesmo na região, justamente por essa falta de investimento do Estado, né? Ali naquela região foi visto como uma região de vazio demográfico, né? Olha que crime. Você fala que uma terra... Com a riqueza toda. Né? É uma terra historicamente ocupada por quilombolas indígenas, é um espaço vazio demográfico, né? Que depois abriu portas para esse processo de industrialização da indústria de celulose. Mas ele vem para cá um pouco antes, mora aqui no centro de Vitória. Por conta de dificuldades da família, ele fica um tempo no internato, lá em Cariacica. Aí ele volta para casa e Hermógenes já sabia ler muito cedo, né? E o padrasto dele era estivador aqui no Porto de Vitória. Por saber ler, os jornais sindicais que chegavam pelos navios do mundo inteiro aqui, né? Ele lia essas comunicações trabalhistas para os estivadores do Porto. Então ele desde cedo já começou a ser visto como uma liderança desse movimento sindicalista, né? Ele se forma contador naquela época, então ajuda muita gente aí nessa questão do empreendedorismo, né? Na questão de regularização contábil
das empresas, né? Principalmente de gente simples também aqui na região e dos sindicatos também, né? Ele vira uma liderança sindical muito forte. E aí ele vem a ser, na década de 40, o vereador mais votado da Grande Vitória, da capital do estado do Espírito Santo. Isso pelo Partido Comunista. Na né? verdade, eu acho que ele não é eleito pelo PCB, né? Ele é militante só do Isso. PCB, o PCB estava próximo da ilegalidade ou legal, e Exatamente. o partido que era aliado, assim, né? Que Se eu não me abria engano, foi o porta. PTB, se eu não me engano. Eu acho que é outro partido, É. PTN, mas enfim. Não me a lembro agora Depois exatamente você o partido. pesquisa aí no Google. Mas o fato é que ele era muito ligado a esse movimento comunista, né? E por conta disso ele foi até na União Soviética conhecer como que era lá a estrutura. Mas o fato é que ele volta para o Brasil dedicado a trabalhar a questão das culturas populares aqui no estado. Então, ele faz uma série de trabalhos, de viagens, mapeamento. Até um livro dele muito interessante chamado Viagens de Inspeção, que ele visita o estado inteiro. E se dedica a isso. E até no Partido Comunista, os decanos aí, que a gente conhece da velha guarda, fala que tinha até um preconceito com ele. Falar assim, pô, Remo, a gente está trabalhando aqui a questão materialista, dialética, a questão da economia, você enfurnado aí nesses grupos de folclore. Foi uma questão muito viva nesses debates, né? Sim. O próprio Jorge Amado, ele tem Sim. na verdade, uma transição, né? De que Sim. ele sai de uma linha comunista mais dura e Sim. embarca mais nessa coisa da... E a gente tem da disso onda também que popular. o próprio marxismo ele vai se atualizando, né? Hoje os marxistas entendem, né, que principalmente o marxismo latino-americano, né, que tem uma tradição muito forte, né? Você pensa, em 1910 a Revolução Mexicana, que é uma revolução comunista, foi antes até inclusive da Revolução Russa e com as bases totalmente diferentes, né? Uma questão latina, né? Então hoje o marxismo ele admite essa questão, né, da importância das culturas populares para você chegar à justiça social, né, chegar a uma justiça maior. Mas vocês estão também digitalizando documentos, né? Isso é Sim, interessante. então, Hermógenes também, o que acontece? Hermógenes também era um escritor, né, pesquisador. A gente tem uma publicação chamada Revista Folclore, que foi feita desde a década de 40 até a década de 80, que Hermógenes era um dos caras que contribuíam grandemente, né, nessa revista. Ele escrevia muito para a revista. A revista tem um papel importante na pesquisa da cultura popular no Espírito Santo, porque nela está registrada uma série de pesquisas sobre Ticumbi, fotos antiguíssimas, relatos antiguíssimos sobre Ticumbi, sobre Marujada, que a gente quase não encontra hoje mais aqui no Espírito Santo, não tem notícia, sobre jongo, sobre capoeira. Você tem até textos do Câmara Cascudo, por exemplo. A gente tem notícias, por exemplo, de uma coisa muito interessante. O primeiro curso de Ciências Sociais no Espírito Santo, feito na UFES, foi feito pela Comissão Espírito Santo de Folclore. Naquela época não tinha nem departamento de Ciências Sociais ainda. E aí eles trazem o Câmara Cascudo para fazer esse curso aqui, né? Tem coisas envolvendo Clarice Lispector lá também, texto dela, mas Hermógenes contribuía. E ele tem 9 livros escritos, né? E a gente chegou num certo momento de pensar o seguinte, poxa, Hermógenes, ele também tem um papel ali importante na pesquisa. Onde que estão esses textos deles, né? Tem um episódio meio icônico dele, que ele vai na UFES, dá uma aula lá para os alunos, uma aula convidado, né, para falar sobre isso. E aí pergunta de que universidade ele é, aí ele dá uma tirada e fala que é não sei de onde, de Cariacica, ele inventa lá, né? Sim, eu esqueci o termo que ele usa agora. Esqueci também. Mas é tipo universidade popular, né, da ele rua. inventa uma coisa lá, né? Assim, ele quer dizer, ele não, ao contrário de Guilherme Santos Neves e Renato Pacheco, ele não foi um cara ali da academia, ele foi um cara... Ele não era professor, não era, né? Exatamente, ele tinha todo o conhecimento, enfim... Sim. E aí ele você não era um dizendo professor, mas era um cara formado também, Exato, né? Ele fez contabilidade, não era da área, digamos, antropologia, da história e tal, mas ele tinha, assim... Eu costumo até dizer que Guilherme Santos Neves teve um grande presente na vida, o grande tesouro da vida dele foi ter encontrado Hermógenes para justamente ajudar a fazer essa pesquisa, esse mapeamento das culturas populares, né? E aí a gente começou a se perguntar, pô, será que Hermógenes não tem um papel bacana também? A gente tem esse livro aqui, ó, que é Basilar também, né, que é super famoso, que é do Guilherme Santos Neves, né? É um São dois volumes, né? Sim, exatamente. Coletânea de estudos e registros do folclore capixaba. Grande parte desses textos aqui, a gente que conhece o texto, revisitando ele, vê que grande parte desses textos estão na revista Folclore. E a gente começou a se perguntar, poxa, por que a gente não tem um tomo desse também
com os livros de Hermógenes. Para encontrar os livros de Hermógenes, cara, Difícil. eu tive que vir aqui no arquivo público, cara. Você não encontra nas bibliotecas da UFES, por exemplo, fácil os 9 livros dele. Aqui no arquivo público só tem 6. Então a gente começou a pensar, poxa, a gente precisa dar voz para esse cara também. Então a gente está com um projeto agora que é de digitalização dessa revista Folclore. Então a gente ganhou um edital da Secult de acervo, né? Foi uma oportunidade bacana para a gente também de ter acesso a esse recurso. A gente está digitalizando, a gente está com equipe também de pesquisadores na área de ciências sociais, de história, de jornalismo, letrados, para revisitar esses textos, sistematizar esses textos de Hermógenes e também produzir uma publicação, né, com esse apanhado desses textos dele, com uma análise mais moderna também, né, com a crítica ou com a apresentação melhor feita, para a gente dar acesso também a esse pesquisador popular, né, da cultura capixaba, né? E só voltando àquela questão, essa disciplina que eu fiz na faculdade de antropólogos negros, falando com o meu professor, ele conheceu a história de Hermógenes e falou assim, cara, esse cara tem coisas para contribuir realmente nessa pesquisa que a gente está fazendo sobre antropólogos negros. A pesquisa dele sobre cultura popular dá sim para você validar como um instrumento de pesquisa para esse campo das culturas populares, né, da antropologia também. Então é isso, Hermógenes foi esse cara que a gente homenageia, né, o principal prêmio para mestres da cultura popular do estado hoje se chama Armojo, Mestre Armojo, né? Como ele era conhecido. Exatamente, né? Que o nome complicado, né? Armojo. Hermógenes, aí chegava nas comunidades ali, exatamente. Simplificou, né? Virou o Armojo. E essa grande figura que a gente homenageia e quer agora também realçar e trazer à tona, né? E nada mais justo. Ele tá aqui, né? No centro de Vitória, né? Onde ele adorava ali, né? Ele tem uma ligação muito grande também com as escolas de samba, com a Piedade, né? Exatamente, né? Ajudou a fundar o movimento do samba aqui em Vitória. E a gente tá com essa sala lá que homenageia ele. Aqui no centro de Vitória. Se quiser chegar o pessoal, eu faço até o convite, né? O pessoal que quiser aparecer, só dá um chego lá. Beleza. Eu ia te perguntar mais uma coisa também, que é sobre a questão das novas gerações. Assim, eu tenho observado, embora haja, a gente observa uma dificuldade de manutenção, eu também vejo outros movimentos no sentido contrário. Assim, no Congo tem alguns grupos que tem muitos jovens tocando. O Boi Pintadinho de Muqui tem mestres jovens, né? Porque a mestria às vezes é pensada como uma coisa de pessoas, digamos, mais idosos, mais experientes que assumem, mas nem sempre, né? Sim. O próprio Tertolino Balbino, mestre Terto do Ticumbi, ele assumiu com 20 anos. Sim. Com 20 para 21 anos ele assumiu e ficou até seus 80 e tantos. Dona Astrogilda também, Dona Astrogilda, anos. Exato, porque o mestre, ele é a pessoa que é capaz de organizar. Então, assim, ele geralmente é uma pessoa que... E aí a percepção do coletivo, que é o coletivo que elege o mestre, né? Sim. Na verdade, é a comunidade. Então, assim, naquele momento de vácuo, por exemplo, o Terto assume, né? Estava sem o mestre, ele assume. Sim. E ele dá conta e ele continua. Amparado por Hermógenes, inclusive. Exato. Hermógenes participou desse mestrado aí do Terto, inclusive foram muitos amigos até o final da vida de Hermógenes. Hermógenes teve um trabalho muito bacana com o Ticumbi, porque é muito lindo, né, cara, o Ticumbi por si só, assim, né? Lá em São Mateus o pessoal fica até com ciúme das outras expressões, com a visibilidade que o Ticumbi tem, né? Mas realmente faz jus, é muito lindo você fazer aquela procissão ali, subindo a foz do Rio Cricaré, e você chegar depois no outro dia ter aquela apresentação maravilhosa na frente da igreja, com aqueles chapéus de fita, aqueles pandeiros maravilhosos, né? Aqueles jogos de pandeiro. E tem uma coisa muito interessante que é o fato de ser uma narrativa tradicional, na qual uma encenação, uma ritualística que se repete a cada ano. Sim. Porém, cada vez que ele se apresenta é diferente, porque as rimas mudam, as falas. Isso é uma coisa interessante que eu já fui algumas vezes e sempre é sempre uma novidade, porque você sabe qual é o roteiro, mas você não sabe qual é a forma de contar, né? A estrutura tá sempre ali, né? Essa coisa dos reinados africanos ali disputando o território entre si, né? E é difícil acompanhar eles, viu? Eu desafio aqui a galera a acompanhar esses senhores de 70, 80 anos, virar a madrugada tocando no ensaio geral, depois andar pelas ruas o dia inteiro, depois no outro dia acordar cedinho e ir lá se apresentar. Incrível, né? O segredo é a janta às 5 horas da manhã. É isso aí. Você tem que comer com o pessoal o dia até saiu uma nota, né, aqui
do grupo lá de Cumbi falando disso, com a festa de São Benedito é a festa da fartura, da comida. Então você chega lá no Quilombo, no ensaio geral, e tem comida para todo mundo. Você não precisa avisar, é panelão, chegou e acolhe todo mundo, e eles reclamam. Como é que aqui, né, eles não foram acolhidos, nem o lanche que tinha sido prometido, assim, né? É uma coisa... É uma contradição, assim. Importante você falar disso aí, né? Como que a gente come bem lá, né? Mas a minha pergunta era sobre essa juventude, na verdade. Como é que você vê essa participação? Pois é, cara. Você quer já de uma nova geração também. Eu acho que é importante, cara. Eu acho que, assim, é muito importante porque eu tenho alguns amigos que são, os pais, os avós são de banda de Congo, que tem, assim, esse negócio aí de tocar tambor e tal, tem uma certa aversão, né? Mas você vê uma galera mais nova até do que eu, assim, tão aguerrida, e que gosta tanto, e que ama tanto fazer aquilo ali, né? E é um compromisso, né? Não é uma coisa que eu vou chegar lá quando eu quiser e eu toco. Não, inclusive, adentrar alguns espaços não é tão fácil, às vezes são espaços muito familiares, muito territoriais, de famílias, ou não de uma família, mas de algumas famílias. Sim. Né? Eu acho importante, assim, a galera nova chegar e até trazer novos ritmos. A gente participou dessa troca de capitão lá na banda da Vila do Riacho, onde vem do Dona Estrogilda, e o pessoal mais antigo do que eu falando isso aí, cara, como que mudou, né, o ritmo, né, quando essa galera nova chega, né, vai atualizando o negócio, né, e eu acho que é importante isso, mas um debate que a gente tem feito é assim, como que a galera nova pode entrar no terreiro respeitando os antigos, né. É tão bonito quando você vê um mestre antigo como foi o Capitão Antônio, né, filho de Dona Estrogilda, passando o mestrado dele pro Everton, né, que é neto da Dona Estrogilda, e o Everton ali trazendo a galera dele, cara, trazendo o pessoal da banda, tocando também, o pessoal jovem, uma coisa bonita de se ver, né? E a gente tem outras experiências também, né? Você tem Marco Vinícius, por exemplo, agora, que vai entrar, tá sendo preparado pelo mestre Valdemiro, né? Você tem na Barra do Jucujá, sendo preparado pelo mestre Bochecha. Tem outras pessoas aqui agora que estão me fugindo, assim. Mas é importante isso. O mestre, geralmente, ele tem já esse olhar de renovação, né? Sim. Vai identificando quem são. E transmitindo o saber, que não é um saber que você sai gritando pro mundo. Tem coisa que só ali, né? Isso, igual as religiões de matriz africana, tem muito essa marca também. Dos processos, das etapas. Sim. O mestre Santo Reis, por exemplo, do João das Barreiras, que é onde fica a estátua de Beneditinho, né? São Beneditinho das Piabas. Ele fala isso aí, ele tá preparando o Tião, né, filho dele, há 20 anos. E ele fala, pra ser mestre de brincadeira, que é o jeito que ele fala, né, pra ser mestre da brincadeira, você não pode ter menos do que 20 anos. A brincadeira é coisa séria. É coisa séria. A brincadeira é coisa seríssima. Mas, assim, eu acho que é importante a galera nova se apropriar disso, né, porque a cultura é nossa, né, porque é representativo da nossa identidade, né, a gente fica tão preocupado com isso, assim, poxa, tanta gente que conhece as bandas da Califórnia e não conhece os grupos tradicionais da sua própria comunidade, né? Então fica até feio para quem é jovem, né? Saber o nome do... Mas é isso, né? Que seja feito com respeito, né? Essa transmissão. Sim. Absorvendo coisas novas, mas sem perder... Sim. Porque a gente tem se preocupado muito, assim, a gente que eu digo, não eu como pesquisador, né? Mas é uma coisa que chega através dos mestres, né? Mestre Valdemiro, mestre Carrado Salles, mestre Tagib, mestre Bochecha. É essa questão, como que a galera nova... tem essa vontade de participar e criar novos grupos, que até voltando à questão do samba, é importante, né, para popularizar, né, para você ter uma maior abrangência, né, da cultura, né, é bacana você ver o povo brasileiro vinculado à sua própria cultura, mas pensar também como que esses novos grupos podem chegar, podem ter acesso a recursos, podem ter acesso à visibilidade, sempre respeitando os mestres da sua comunidade, né, eu não sei se faz sentido eu criar uma nova banda de Congo, por exemplo, no bairro onde o mestre não gostaria, por exemplo. Poxa, a tradicionalidade e a ancestralidade já está aqui há séculos, né? Já existe um grupo ali que representa isso. Será que eu que cheguei agora nessa cidade, agora 5 anos, 10 anos, vale a pena para mim criar um novo grupo sem ter relação com essa ancestralidade? Do ponto de vista comercial, sim. Vale a pena, porque você gera emprego, você gera renda, você ajuda na abrangência dos símbolos da cultura popular. Mas a gente, por ser uma área tão fragilizada, sabe, tão historicamente invisibilizada,
eu acho que a gente tem que ter sempre cuidado e um carinho especial com a ancestralidade. Sempre estar Uhum. conversando com o mestre mais antigo, né? Sempre Geralmente são esses territórios de resistência onde elas permaneceram, né? Sim, Muitos desapareceram, várias sim, questões. E hoje a gente tem talvez os mais resistentes, né? Que sim, persistiram, né? sim. Por outras conjunturas. Mas assim, para a gente pensar um pouco, como é que você imagina essa política pública que poderia ser para além dos editais? O que que pode ser feito para além disso? Legal, legal, bacana. Olha só, a gente pode fazer primeiro um mapeamento, né? Profundo, assim, né? A gente tem a última. Apesar de ser uma pauta historicamente da comissão, o primeiro Atlas, por exemplo, da cultura popular do Estado, o primeiro Atlas do folclore, foi feito pelo Hermógenes, na década de 70, Uhum, 80. A gente tem uma atualização desse Atlas já na última gestão do uhum. Paulo Artung, se eu não me engano, né? Com o Capai, que fez um. Humberto Capai. E Tá, já tem um é tempo já, Atlas né? do Folclore Capixaba, se eu não É, me engano. exatamente. Está online, inclusive, quem quiser procurar, Exatamente. né? Tem Pode encontrar, bastante tem coisa muitos aí. grupos. Mas eu acho que é bacana, assim, a gente primeiro fazer um mapeamento dessas culturas, né? Uma coisa que está em falta, por exemplo, há bastante tempo a gente não Uhum, faz, são as conferências de cultura. Conferências municipais, uhum, conferências estaduais. E aí, dentro desses grandes encontros para debater política pública, ouvir as próprias sugestões dos mestres, né? A gente tem diferentes propostas, né? Mas todas elas giram em torno disso. Você primeiro tem um mapeamento desses mestres e ter uma política que não seja, que não incentive a competição entre os mestres, né? Como que eu vou fazer que o recurso chegue para aquela comunidade sem o mestre que é mais antigo ficar chateado porque um grupo mais novo teve acesso ao recurso, um grupo mais novo dentro da sua própria comunidade, né? É, uma coisa que a gente fez, né, a comissão fez no começo dos anos 2000, era esse Festival da Identidade. Né? O uhum, Festival da Identidade se reúne 100 grupos, 120 grupos, desses 100 grupos, cada um com cachê de R$ 6.000. Então, assim, é um volume grande de recurso, mas que chega para uhum, aquele grupo, eles vêm fazer uma apresentação, mas esses R$ 6.000 às vezes custeia uma indumentária, uhum. uma reforma do tambor, já Para o garante. tamanho dos grupos não é nem muito, no sentido Não, assim, não é um dinheiro das para. pessoas, né? É mais para fortalecer o O, grupo. tra- o grupo tradicional, ele não vê a performance como uma coisa a ser recebido cachê, cada Uhum, integrante receber um cachê para tocar. A visão deles normalmente não é essa. Uma apresentação que o grupo faz fora da sua unidade uhum, ritualística, ele faz para conseguir uma verba, para conseguir reforma de tambor, reformar os uhum, uniformes, pintar uma uhum, tinta para pintar o mastro, fazer a uhum, bandeira nova do mastro. uhum, Ó, os primeiros que eles fazem no ano é para isso, uhum, né? Não tem essa visão tanto comercial. uhum, Então, assim, será que esse recurso. Eu não sei hoje, tá? uhum, A Secretaria de Cultura do Estado tem feito um trabalho fantástico no uhum, sentido de ampliar os editais, de aumentar os uhum, valores de recurso. Mas será que esses editais, por exemplo, chegam para 120 grupos comprar essas indumentárias anualmente? E isso eu uhum. não coloco só o Estado, Uhum. né? Eu que fiz ciências É porque sociais na o área. mapeamento e reconhecimento vai possibilitar atuar, inclusive entender as demandas, né? Porque às vezes a demanda de um Exatamente. grupo não é a mesma da É, outra. é. E por mais que exista o prêmio de É. mestres, ele é um E não, prêmio. pode falar. A pessoa tem que falar que o mestre ele deve receber o prêmio não Uhum. por competição, mas por reconhecimento, né? Exato. Uma coisa que acho que até a Irine, a deputada Irine Lopes, tem feito, tá com uma proposta, conversei com o assessor dela essa semana passada, é uma proposta de aposentadoria para os mestres. Né? Uhum, Você trabalhou a vida inteira como mestre de folguedo, você tem uma uhum, aposentadoria, que garante o mínimo, uhum, assim, né? Porque a gente vê, assim, eu fiz ciências sociais com ênfase em ciência política, né? uhum, Então, quando eu particularmente falo de Estado, eu não estou falando do governo do Estado do Espírito Santo, estou falando Estado, União, Estado e município, então. Então, assim, tem que ter uma política que não seja só do governo federal colocar o dinheiro para o evento. Não tem que uhum, ser uma política só do governo do estado colocar o edital. Mas lá no município também é importante que os prefeitos, que os secretários uhum, municipais de cultura reconheçam uhum, esses grupos e apliquem também valores nessas manifestações. uhum, Um trabalho muito interessante que tem sido feito lá
com a nossa companheira Domingas Dealdina, que é secretária de Cultura de São Mateus, que ela tem nessa perspectiva o seguinte, poxa, eu não consigo colocar um dinheiro todo mês, eu não consigo fazer um convênio de R$ 40.000 para cada grupo de Reis de Bois. Mas, poxa, eu posso garantir que todo ano o Reis de Bois, a festa do Reis de Bois, vai ter cachê para os grupos. Né? Que aí todos os grupos que se apresentam têm direito. Então, que bom seria se todos os municípios do estado também pudessem ajudar com isso, né? Não só o governo do estado, né? Mas, pensando em estado, as três esferas, né? A gente pode pensar numa questão dessa, um mapeamento sério, bacana. O mapeamento ajuda a entender as demandas, é isso. E ouvir eles, né, cara? Que às vezes, quando a gente fala Estado, não é o Estado do Espírito Santo sempre. É o Estado com letra maiúscula. Né? Exatamente, né? O município também pode entrar nessa, né? E assim, pensar em uma política que seja permanente. Que não, E o governo federal também, né? Com o Sistema Nacional de Cultura, com as novas leis de cultura, isso poder ser distribuído, né? Tem a política fundo a fundo agora estadual, que isso consiga chegar em todos os territórios. Isso. A gente não é, assim, contra... não é uma caça-bruxa contra editais, né? Até mesmo porque integrantes da comissão fizeram parte dos primeiros editais feitos no governo Lula, lá em 2003, 2004. Então, foi uma política que nós participamos também da criação dela. E aí, é uma coisa que nas ciências sociais a gente aprende é que uma teoria, alguma coisa só avança quando você pode criticar, né? Quando aquela teoria aceita a crítica, você evolui. Então, a gente também, como agente construtor dessa política digitais, a gente chegou a esse ponto de flexão, essa crítica, né? Opa, cria-se distorções aí, como que a gente pode avançar a partir daqui? A gente tem que ter uma visão coletiva disso. Aí. Paulo, só para terminar, manter nossa tradição aqui, que o programa dura uma hora e pouco. A gente já passou, deu uma hora, mais um pouquinho. Perfeito. Você estava falando do documentário que você está fazendo no assentamento que você fez, né? Você está fazendo no assentamento Zumbi dos Palmares, saindo aí da questão da comissão, entrando aí no seu trabalho, né, no audiovisual. Como é que tá esse processo? Tem data já de lançamento? Vai circular? Não, bacana. Olha só, primeiro uma alegria muito... Símbolo de resistência. Né? Pô, primeira coisa, a alegria de trabalhar com um povo tão aguerrido quanto o pessoal do assentamento Zumbi dos Palmares. São Mateus. Né? São Mateus, ali na divisa entre São Mateus e Nova Venécia, córrego Verona ali, justamente na divisa, cara. Então o córrego no meio do assentamento é o que divide São Mateus e Nova Venécia. Então, primeiro até agradecer a Secretaria de Cultura do Estado, que foi quem oportunizou através de um edital de audiovisual, que a gente conseguiu até passar em primeiro lugar pela força dessa história. A gente produziu desde 2020, né? A gente teve take diárias em Brasília, né? Na marcha, em primeiro Encontro Nacional de Mulheres Sem Terra. A gente passou bastante tempo lá dentro do assentamento com eles, né? Nesse último ano de 2022, mais de 90 horas de gravação. E a gente montou o material e fizemos o primeiro lançamento no assentamento, que é um compromisso que a gente tem, né? Tudo que a gente produz em comunidades, né, rurais e tradicionais, a gente tem a primeira devolutiva para eles. A partir disso, a gente teve algumas questões pontuais, principalmente fotografia. Eu quero que essa fotografia entre, né? Que são ajustes pontuais que a gente está fazendo para entrar em festivais, mostras. Primeiro, a gente vai rodar esse ano, festivais, mostras. Eu devo ir ao assentamento novamente daqui a umas 2 semanas. A gente já tem uma versão finalizada, só para colocar... São fotografias, só para você entender, na parte dos créditos, são fotografias de pessoas que lutaram pelo assentamento e que não estão mais vivas, né? São pessoas que eles entendem que a gente tem que homenagear a tal pessoa que não deu para entrar nessa primeira versão. Então, a gente entregou essa primeira versão e vamos voltar lá para finalizar essas questões de créditos para a gente rodar primeiro em festival, mostra, e a gente acredita que a partir do próximo ano, que é assim, né? A gente roda um ano de exibição e a partir do próximo ano a gente coloca alguma plataforma com acesso livre. E qual que é o nome? Construindo Sonhos, Conquistando Dignidade. Construindo Sonhos, né? Conquistando Dignidade. Então... É o primeiro documentário sobre a história de formação de um assentamento do Espírito Santo. O outro grande documentário, né, representativo que a gente tem é o do Rogério, com Clóvis Mendes, Ricardo Sá, Ocupar, Resistir... Esqueci agora, desculpa. E Produzir, exatamente. Que eu lembro. Que é um documentário fantástico. E esse tem... a gente aborda nele a questão da formação histórica, a produção agrícola deles, como que é,
a experiência de educação e a participação de mulheres na construção do assentamento. Fantástico. Certamente, quando estiver disponível aí, vai estar no Século Diário. Sim, Tô lembrando a galera, como sempre, sim. acompanhar lá todo dia, tem novidade, notícias, análises, informações, séculodiario.com.br. E também, agora, nosso canal no YouTube, também abastecido aí, essa e outras entrevistas, também Spotify, Google Podcast, pra galera curtir, compartilhar aí. E é isso. A gente volta em breve aí com novos programas. E agradecer muito, Paola, por essa entrevista tão boa, Tamo tão junto. explicativa. E agradecer também, né, Cauã Elmer, que está aqui no apoio técnico, o cara das câmeras aqui, dos bastidores. Eu sou o Vitor Taveira e a gente se vê aí em breve de novo. Valeu! Show!